Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e Você, encerrando Mundial e Você durante a semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 16h30, aqui ao vivo, com você que já é da família Vibe Mundial. Você que está chegando agora, muito bem-vindo. Estou recebendo hoje uma pessoa que eu acho que já era da família, mas eu estou conhecendo hoje pessoalmente. Muito bem-vindo, Frei Luciano. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Bem-vindo a todos também. Muito bom, o nosso papo hoje não vai ser consistente, né? Vamos aprender um pouco mais, vamos conhecer o trabalho que todos vocês realizam. O Frei Luciano, ele é gestor do Conselho Geral da Fraternidade, a Federação Humanitária Internacional. E hoje, dia 7, a partir das 7h30 da noite, às 19h30, aqui no auditório da Vibe Mundial, vai acontecer a palestra Fortalecendo Nossa Identidade Interior. Frei, eu já começo perguntando, estamos aqui ao vivo, 95,7 FM, 660 AM, os nossos ouvintes também nos acompanham pelo YouTube da Vibe Mundial. O senhor trabalhou muito tempo com Trigueirinho, né? Sim, na verdade, até o seu falecimento, cerca de 29 anos. Começou novinho com ele. Em 89. Começou em 89, sim, com Trigueirinho. E agora, acompanhando esse trabalho, trabalhando junto. É um processo que cria um elo, né? Cria uma relação. Para a gente começar esse bate-papo, eu quero entender como que é a relação do Frei Luciano com o Trigueirinho. Então, eu conheci em 89, uma primeira visita à Figueira, e ele estava justamente fazendo palestra no Rio de Janeiro, meu local de origem. E aí, nesses primeiros 3, 4 conferências, eu vi que tinha uma empatia importante, profunda, não? Especialmente como jovem, me abriu todo um horizonte de expressão, de realização, que é muito, muito além de uma expressão individual. Era um impulso para que eu percebi um campo de desenvolvimento que poderia, tudo que eu tivesse melhor, depois ser oferecido, como agora está sendo, para o mundo, para a juventude, para o que está acontecendo hoje no planeta. Não dá para fechar os olhos. Quando a gente olha para o trabalho de Trigueirinho, e vocês continuam desenvolvendo esse trabalho, não dá para fechar os olhos com a vida contemporânea. Na verdade, é o contrário, né? A verdadeira espiritualidade, ela diz respeito a você encontrar dentro do seu profundo valores, níveis de consciência, ambientes internos e depois levar para o mundo tudo aquilo que o mundo necessita, porque o mundo também está evoluindo. Não? O que nós chamamos de mundo é uma expressão do planeta e que necessita evoluir e, portanto, esse equilíbrio entre o que está dentro de nós e o que acontece fora de nós é o termômetro que vai mantendo o que nós chamamos de evolução. Tá. Para viver essa espiritualidade, eu preciso percorrer alguns caminhos. Como que é a orientação da fraternidade? Eu acho que uma coisa importante, Samir, é compreendermos o seguinte: tudo que nós estamos buscando já está dentro de nós. Então se trata de um reencontro muito mais do que construir algo que não tenhamos em nós, ou seja, é algo muito genuíno em nós. Vamos tratar na partilha de hoje à noite também na palestra, não? Então, encontramos o que está dentro de nós, e é um reencontro, portanto, depois do processo natural, que são vários níveis na própria consciência. Essa autodescoberta vai impregnando a consciência de valores, de impulsos, de entendimento, e na medida que vamos amadurecendo nisso, a nossa relação com o mundo e com tudo é muito natural. O processo espiritual ele realmente é muito simples, e aqui vai um alerta que faremos hoje à noite também, não? Muitas correntes hoje de buscas esotéricas, religiões, tudo isso, há que se ter muito cuidado, não se perder uma simplicidade de simplesmente olhar para dentro, encontrar dentro de si esse espaço onde habita o nosso verdadeiro ser, e a partir daí, tudo mais é uma consequência muito natural. E é gratuito, hein? E é gratuito, né? É simples, está mais próximo de cada um de nós do que eu de você nesse momento. Verdade. Isso é uma mensagem que a obra como um todo, desde o início, Trigueirinho procurou levar ao mundo. Tudo que necessitamos está dentro de nós e as soluções estão prontas, dentro de nós. E elas vão se expressar no mundo, ajustando aos contextos, mas serão coisas evolutivas, harmoniosas,
equilibradas. Nós nos esquecemos de fazer esse reencontro no decorrer da nossa jornada, exatamente pelo movimento social, pelo que nós encontramos no meio do caminho. Perde-se essa essência? Eu acho que é um conjunto, sabe? É um conjunto porque a sociedade ela tem uma força centrífuga, não? Nos leva um pouco para a periferia e não para dentro de nós mesmos. E esse dentro de nós não é um movimento egoísta, vamos entender bem as narrativas, não? É um movimento para dentro de nós no sentido de níveis mais profundos, onde o nosso eu, a nossa identidade, ela tem uma outra perspectiva de como ela interage com o mundo, não? Então a sociedade, a família, a educação, tudo no mundo nos puxa para fora e não para esse movimento de nos aquietarmos e deixarmos ver uma analogia. Temos um copo, temos uma água e no fundo tem uma pedra preciosa. A água está agitada, você não vê aquela pedra preciosa. Não tem que fazer nada, a pedra já está ali, a água já está ali, o copo e você. Se trata de botar o copo, pousar, acalmar a água e aquilo aparece, porque já está dentro de nós. Que bela analogia! E vai aparecer para cada um naquilo que cada um está experimentando naquele momento. Realmente é. E é lindo a gente pensar nisso, né? Pois. Somos uma pedra preciosa. É esperançoso, eu acho, porque É esperançoso. a sociedade nos comprime para sermos o que nós não somos, no momento que nós não podemos, ou seja, tudo ao contrário de você encontrar uma paz interior. Não? É como se fosse tudo tão antiquado, né? Só que não é antiquado, é o natural. Claro. É o que está conosco. Sim. Quando a gente olha para o geral, né, tem a obra da fraternidade e tem todo o trabalho que Trigueirinho fez desde lá de trás. Que legado ele deixou para o mundo e que todos vocês continuam deixando esse trabalho mais fortalecido, mesmo com o pessoal de cada um. Porque eu acho que existe uma individualidade de trabalho também, uma essência pessoal que também vem à tona, não? Claro. Na verdade, o trabalho é único, não? Trigueirinho fundou essa obra em 87 e o trabalho foi se expandindo e nessa expansão ela foi encontrando organizações para que pudesse atuar como filiadas da Fraternidade Humanitária. Hoje são 25 filiadas e cada uma delas expressa um setor da instrução que Trigueirinho difundiu. Então não existe uma, duas ou três obras, existe uma obra que foi evoluindo ao longo desses 35 anos, hoje há 35 anos, quase há 36, e que vai se adaptando à demanda do mundo, à necessidade dos indivíduos também, e que é diferente em cada filiada, justamente para poder ter, é como um leque de muitas cores, não? Então cada um vai afinar com uma certa cor, uma certa vibração, e aquela é a porta na consciência que aquele indivíduo ingressa na obra, entende? Então se alguém é pelo serviço humanitário, é por ali. O outro é o contato com os animais, então serve por ali, mas onde ele vai chegar é no mesmo lugar que é dentro de si e na conexão com a vida. E com isso nós descobrimos qual é o nosso caminho. Gradualmente, isso é um processo gradual. É importante também nós acalmarmos aquela ansiedade de queremos ter respostas superficiais imediatas, porque a vida é orgânica, a vida é um processo, não? A vida é um processo evolutivo. Então, nessa gradualidade, e é um processo belo, porque ele envolve a revelação de si mesmo, a descoberta de como interagir com o mundo, com os demais, com a contemporalidade desse ponto de vista. Então, é muito criativo o processo. Os jovens, eles têm mais essa gana de ter uma resposta rápida? Não aguardam tanto gradual quando eles chegam neste caminho como o da fraternidade? Veja, nós entendemos que cada um, numa certa etapa de sua vida, reencontra um certo impulso dentro de si. Okay? Esse impulso vem de outros momentos de vida, outras vidas, etc. Um jovem, quando ele chega nos 21 anos, é um momento onde ele está a ponto de reencontrar o que ele veio fazer aqui. Então, eu não gosto de usar a palavra preocupação, porque eu não acredito nela. Eu acredito na ocupação e não na pré-ocupação. Sim. Então, o nosso cuidado com os jovens é que eles tenham estímulos corretos, referências corretas, não protótipos ou arquetipos externos, senão que como é a nossa constituição de todos nós, por igual. O que cada um tem dentro de si, independente de sua origem externa. Então esse indivíduo tem condições de, aos 21 anos, por exemplo, começar a se reencontrar, e ao reencontrar o seu caminho, ele vai seguir sua trajetória já com uma certa bagagem mínima de valores. Agora, como podemos ver no mundo de hoje, onde estão as referências? Não? Vemos a arte, como está a arte hoje? Como estão as músicas? Então, nosso entendimento de responsabilidade é expressar para a juventude
que é necessário primeiro ir para dentro, reencontrar-se primeiro, encontrar essa integridade interior e naturalmente, nós chamamos de ética viva, vai emergir e vai pautar e permear toda a relação desse jovem com a vida, com os amigos, com a vida social, etc. Não? E aí vem a tecnologia, redes sociais, o distanciamento. É diferente de uma entrevista contigo aqui ou uma entrevista virtual. Sim. A interação é completamente distinta. Não? O corpo emocional necessita de uma presença física para poder ter uma interação e um enriquecimento, num bom sentido. Sim. O corpo mental é a mesma coisa, percebe? Então, os jovens hoje se veem muito aí nessas armadilhas todas, que também, vista por outro ponto de vista, deveria ser tomado como um aprendizado. Agora, o ponto é, estaríamos aprendendo o que está acontecendo? E quem está olhando para esse jovem, né? Exato. Eu acho que essa é uma questão muito importante quando a gente fala do social, do geral. Quem está olhando para este jovem? E a fraternidade, ela acolhe muito bem, né? Os jovens, a obra. Eu prefiro ser um pouco mais modesto, mais humilde. Eu acho que nós fazemos um esforço gradual de fazer uma correta aproximação. Eu vou mudar as palavras um pouquinho, Ok, Samira. perfeito. Acolhimento é um movimento muito abrupto e imediato. Nós vemos como anéis de aproximação. Então, em cada anel você aproxima o indivíduo e oferece a ele o que naquele momento ele pode receber. E se ele aprofunda e assimila, você oferece um pouco mais. Então, o processo de assimilação e de amadurecimento, ele é muito mais bem vivido, no meu entendimento. Ok. Então, essa aproximação, ela é buscada, mas, de novo, estamos amadurecendo também nesse processo. Uma das chaves de Trigueirinho sempre foi a humildade. Humildade, porque e é a realmente... gradualidade dos processos. Porque há, né, uma aproximação interessante e que pode fazer com que venha à tona toda essa essência e uma evolução gradual. Sim. E sabe, quando eles se colocam a servir, nós temos uma resposta humanitária em Roraima com os refugiados que vêm da Venezuela. A maioria dos jovens que passaram por lá hoje, alguns já estão tomando posições importantes na fraternidade humanitária. Que pelo serviço, pelo amor ao próximo, pelo cuidado, pela empatia com o sofrimento do outro, pela solidariedade com o que o outro vive, ativa e catalisa o seu amadurecimento. Então, o serviço é um caminho importante também de amadurecimento. E eu trabalho com os animais e com a natureza, sabe? Porque é um amadurecimento interno profundo, né? Porque ele está trabalhando, ele está se doando também. Sim. Está no essencial, porque o que eu digo no essencial? Se você tem uma necessidade, eu estou disponível para ajudar na sua necessidade, ali o que é essencial, na sua necessidade, na minha intenção de servir, se unem. Isso promove o amadurecimento, entende? Não tem o supérfluo, não tem a perda de tempo, não tem a distração. Então, todo o potencial do jovem se concentra para uma coisa que é criativa, que é evolutiva, percebe? Então, o suprassumo da expressão espiritual realmente é o serviço. O senhor falou do espiritual. Como que conseguimos discernir os trabalhos espirituais verdadeiros? O primeiro é que ele é simples, ele é acessível para todos, ele não oferece chaves complicadas de acesso a esse interior. Sim? É como aquele exemplo do copo, não a analogia do copo. É ajudar que o indivíduo se acalme e que emerja o que já existe dentro dele. Não? Nós discernimos quando percebemos que, primeiro, não existe comércio envolvido com isso, não existe manipulação, não existe jogo de poder, é respeitado profundamente toda a natureza interna do outro, seu passado, seu potencial, suas aspirações. Então, é um conjunto de abordagens que nos ajudam a... Agora, é claro, seria injusto dizer, não, tal trabalho, tal abordagem, ela é incorreta. Porque, veja, o mundo não é preto ou branco. Exato. Não? Acho que a beleza do universo são os matizes que existem entre os extremos. Então, em toda obra, em todo trabalho, sempre existirá alguém que se beneficie daquela parcela que para si é útil. Então, dar uma abordagem muito, não, essa linha ou aquela abordagem é a abordagem perfeita. Eu acho que estamos aí num erro, num equívoco. Ela serve para quem naquele momento encontra algo que o leva para esse momento de acalmar a água e chegar na pérola, que está no fundo do copo, ou na pedra preciosa, entende? Se serviu para alguém, naquele ponto, era o mais importante para ele. Com certeza. Há que se ter muito cuidado com esses julgamentos, não? E nós temos a tendência a acabar ou utilizando a crítica ou o julgamento e precisamos olhar o que está acontecendo ali com aquela pérola que ainda está no fundo do copo, né? Amanhã tem uma palestra em São Carlos também. Em São Carlos. Atenção, São Carlos. Pronto.
E o tema é competir ou colaborar. Eu estou buscando cooperação ou competição. Porque quando você olha um outro trabalho, uma outra expressão, e fica buscando crítica ou buscando pontos negativos, tem que tomar muito cuidado. Porque a energia da competitividade, ela é na contramão da criação. A criação tende à colaboração, à complementariedade e à evolução e à colaboração. Então, mesmo no que nós chamamos de ambiente místico espiritual, se entra essa energia, já podemos saber que aí a água está agitando de novo e estamos esquecendo o que está lá embaixo. Amanhã então promete. Então, peraí, vamos convidar a turma. Hoje a palestra é aqui na Avenida Paulista, número 2200. É só chegar. Tem também a transmissão pelo YouTube, eu já vou passar para vocês. O tema é Fortalecendo Nossa Identidade Interior. Isso. Quem estiver aqui vai encontrar o quê? Essa mensagem... Eu espero que possa ajudar que encontre esse movimento de acalmar a água. Ai, que delícia! Nós não vamos acalmar a água de ninguém. Cada um tem que fazer o seu processo. Por quê, Samira? Se um indivíduo não vive por si mesmo esse processo, um dia a água vai agitar de novo. Percebe? Então é melhor investir, usando essa palavra inadequada nesse contexto, mas serve. Ela gasta aqui. De poder colocar energia em ajudar a acalmar essa água e cada um descobrir o caminho para poder encontrar dentro de si essa identidade profunda. E a partir daí, o que é mais essencial está pronto. Todo o resto depois será uma relação com os níveis internos e com os níveis externos. Mas o primeiro ponto é se acalmar, silenciar, encontrar dentro de si o que já existe. Tá tudo com a gente. Não tá fora. E amanhã em São Carlos, qual o horário? 16h30. 16h30. Isso. 16 horas. 16 horas. São 14 palestras, os horários para mim ficam... vai ficando. Então, quem quiser saber mais a respeito, eu acho que se entrar no site missõeshumanitarias.org, tem algum caminho ali para que a gente possa se informar de toda essa programação. Da editora Irdim também. E tem... o YouTube, a palestra de hoje... Acho que as outras também, né? Sim, todas. Elas são transmitidas, além do local físico, pelo YouTube da Irdim Editora. IRDIN. Irdim Editora. Isso. No mesmo horário, tudo ao vivo. Acesso gratuito. Acesso gratuito, da mesma forma. E quem não puder assistir pode acompanhar a gravação, que fica disponível logo em seguida. Eu acho isso maravilhoso. Pronto, né? Ninguém perde. E me conta uma coisa, aí é uma curiosidade. Quando a gente fala da obra da fraternidade humanitária, quem chega até lá, como eu posso encontrar este trabalho? Tem esse dentro de mim, mas eu quero conhecer melhor o trabalho feito pela obra. Qual que é o caminho? Onde que as pessoas podem encontrar? Nós temos um portal que é www.fraterinternacional.org. fraterinternacional.org. Então ali temos uma secretaria geral que recebe e-mails das pessoas que querem fazer uma aproximação, tá? E dependendo do interesse no cadastro do indivíduo, ele é encaminhado ou para uma comunidade de luz, ou para um núcleo, ou para um ambiente de serviço com os animais. Dependendo do interesse, ele é encaminhado para a secretaria dessa afiliada que está alinhada com o interesse desse indivíduo. Perfeito. Então, entrando no portal fraterinternacional.org, ali tem um ambiente do cadastro com umas perguntas, cada um pode colocar ali espontaneamente o que tem interesse e intenção, ele vai receber uma resposta e aí começa uma interação e uma aproximação. É o mais interessante. A interação e a aproximação. E o quanto é bom essa aproximação, porque traz o melhor da gente e vai buscar realmente aonde a conexão está totalmente perfeita, né? E respeitando o tempo do outro também, sabe? No trabalho espiritual existe uma certa ansiedade, como o mundo está muito caótico, tem uma tendência de querer encontrar logo algo para sair do caos. Porém, o caos também tem uma certa ordem. E nessa ordem, nós aprendendo a encontrar no nosso interior esse equilíbrio, a nossa relação com o caos vai ser muito mais contida e menos envolvida do nosso ponto de vista. Então, essa aproximação permite que nessa pulsação de aproximação o indivíduo vá experimentando, saindo, entrando, e nesse ritmo acontece o amadurecimento. E ele amadurecendo, ele vai se encontrando como pessoa e como humano.
Com o ser humano, exatamente. Não é? Porque aí também... E para fazer parte desses grupos que colaboram com as ajudas humanitárias, como essa de Rondônia, por exemplo. Roraima. Na verdade, aí seria o outro portal, que é o missõeshumanitarias.org. Que é isso que eu já tinha passado. Isso. Missõeshumanitarias.org. Isso. É muito interessante a gente olhar para tudo isso e pensar lá no futuro, não é? Se eu estou aqui, estou buscando, estou tentando fazer com que essa pérola seja vista, né, com uma água mais acalmada, eu vou olhar lá para o futuro, como que eu comparo esse meu interior, essa minha essência, com as minhas perspectivas? Então, no fundo, quando nós realmente tocamos os códigos que estão lá nessa pérola, dentro de nós descobrimos que o futuro é um futuro unificado para o bem do planeta, para o bem da humanidade. É muito além de uma meta individual e pessoal. Uhum. Então, quando nós fazemos esse movimento para dentro, o horizonte de vida e a perspectiva de manifestação individual, ela se torna um campo de expressão, de oportunidade, de serviço, para que o potencial máximo nosso, da natureza, do planeta, se expresse. Então, traz uma grande esperança, é menos condicionado pelos limites do mundo. Porque, veja, quando nós vemos esse potencial interno, a nossa capacidade criativa, ela vai por outras leis. Ela percebe que ela depende muito menos de coisas materiais do que antes. Porque o ser não é exatamente o fazer. E o fazer não é exatamente o progredir ou evoluir. Então, perspectiva, no nosso entendimento, é quando nós encontramos nosso potencial e oferecemos esse potencial para o equilíbrio da humanidade, o serviço à natureza e, claro, naturalmente, buscando socialmente, digamos assim, instâncias de equilíbrio, de igualdade, solidariedade, mas tratando sempre a raiz dos assuntos. Não somente uma ajuda imediata, essencial, que não tenha uma possibilidade de ser duradoura. Nossa intenção é um processo consistente que dê ao indivíduo autonomia em todos os níveis, tanto espiritual quanto humano, e restabelecendo essa dignidade, ele está pisando no solo firme para construir um futuro igualmente digno e luminoso. Não? E quando pisa nesse solo firme, dificilmente tem medo desse futuro. A palavra medo eu também não gosto muito, porque o medo ele existe, não existe. Tem uma palestra prevista sobre os 12 medos que existem dentro de nós. Os 12? 12 medos. Mas medo não existe? Ele é uma criação, ok? É uma criação em alguns níveis. Ele em si mesmo não existe. Quando nós perdemos a conexão com aquela pedrinha lá no fundo, na nossa analogia de hoje, nós achamos que ali só existe água agitada. E essa agitação nos faz sentir fora de nós mesmos. É a sensação de medo, de insegurança, de temor. Então, de novo, encontrando esse lugar dentro de nós, ali nos conectamos com a vida única, com o universo, como quisermos chamar. E ali vem uma segurança que começa a sobrevoar, isso nós chamamos de medo, e dissolver todas essas agitações. Muito bom isso, né, gente? Dá vontade de acessar o YouTube agora e procurar tudo que tem lá. Não é porque a gente está falando da vida. Da vida, sim. Não é? A gente está falando dessa busca interior, estamos falando da busca espiritual, mas estamos falando estritamente da vida. Sim. Muito bem. E acessível a todos, não é algo que tem uma fórmula ou custa muito caro. Não. É só botar o copo num lugar tranquilo e observar a si mesmo e deixar aquilo calmar um pouco. E com tudo isso, nós vamos fazendo uma reflexão maior a respeito de nós e de tudo que está ao nosso redor. Claro. Frei Luciano está chegando agora, só tem 1 minuto para terminar o programa. Opa. Praticamente já estão mandando eu encerrar uma mensagem para o nosso ouvinte. Uma mensagem? Não percam a esperança. A luz, o amor, o divino, o cosmos, como quiserem compreender, está dentro de nós. E essa é a primeira tarefa nossa, encontrar isso dentro para depois podermos sermos seres humanos dignos, não criativos, construtivos e possamos compartilhar desse planeta tão lindo que recebemos da criação. Obrigada, Frei Luciano. Eu que agradeço. Sucesso na palestra hoje à noite, Obrigado. amanhã em São Carlos, com todos os trabalhos que vocês fazem por aí. Obrigada, viu? Tem um monte de gente aqui hoje com a gente fazendo essa companhia, porque tem evento aqui no auditório. Hoje, a partir das 19h30, é só chegar que a entrada é gratuita. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo e até lá.